O vídeo começa com o Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota, elogia ela, dizendo que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. Ela responde que não é da conta dele. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a resposta é não e ela segue andando. Sendo assim, o youtuber Naya caminha em direção à sua Lamborghini. E não precisa dizer que é nessa hora que a mágica acontece. Ela volta na mesma hora, muito interessada. Ele não perde tempo e pergunta se pode pegar o número dela e passa o telefone para ela. Em seguida, ela pergunta qual o nome dele. O youtuber fala que se chama Naya. Ele então pergunta se ela não está com pressa para chegar no seu destino. Ela fala que tem alguns minutos para falar com ele. Ele então pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. E ela responde que é porque ela estava com muita pressa. O youtuber então pergunta por que ela voltou para falar com ele e agora ela tem tempo. Ela responde que pensou melhor e veio falar com ele. Já ele faz uma piada e pergunta se é por causa dos olhos dele. Ela responde que gostou do carro e pergunta se é mesmo dele. Depois do Naya responder que sim, ele fala que tem as chaves do carro. Ele pergunta para onde ela estava indo. E ela fala que estava indo no banco resolver algumas coisas. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele depois da mágica feita. Ela aceita e não perde tempo e entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta com o que ele trabalha. Ele responde que trabalha com marketing de rede, marketing digital e que ganha muito dinheiro com a internet. Ele fala para ela que agora ele está procurando a imobiliária para comprar uma casa aqui na cidade. Além disso, ele pergunta aonde ela mora e ela responde que mora aqui bem próximo. O Naya pergunta o que ela gosta de fazer, já ela fala para ele que ela gosta de ganhar dinheiro e viajar. Ele então fala que também viaja muito a negócios. Em seguida, ele pergunta por que ela foi tão rude com ele e mudou de ideia depois que viu seu carro. Ela fala que sabe que errou com ele e que vai se redimir. Ele pergunta se ela não é uma interesseira. Ela responde que não e pede uma chance para se redimir com ele. O Naya fala que tudo bem, que ele vai levá-la para sua casa. Ela aceita e daqui pra frente não se sabe o que aconteceu. E comentem aí o que vocês acham. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o YouTube Fresh tentando abordar essas duas garotas. Ele fala que o dia tá muito lindo e as duas concordam com ele. O YouTube então fala que tem uma pergunta. Ele fala que viu elas de longe e gostaria de saber se pode sair com elas. Porém, uma das meninas fala que estão ocupadas e rejeitam o convite do YouTube. Ele então pergunta se elas têm plano para hoje o dia todo. A garota responde que sim, que também tem que ir embora porque os pais dela já estão ligando. Ele então pergunta se elas têm namorado ou se estão solteiras. Depois das meninas responderem que têm namorado, ele pergunta se elas não tivessem namorado, qual seria a chance dele de 1 a 10. E a menina responde que ele não faz o tipo delas. O YouTube pergunta se pelo menos pode pegar o Instagram dela para eles serem amigos. Ela responde que não usam o Instagram. Ele pergunta qual rede social elas usam. A garota responde que o único jeito de falar com ela seria pelo telefone, mas que ela não passa telefone para estranhos. Ele fala que tudo bem, que só queria levá-las para dar uma volta. E em seguida ele vai em direção ao seu Corvette. Em seguida, elas não resistem ao Corvette e perguntam se o carro é dele. Fresh fala que sim, que é o seu carro novo. Ele fala para elas que já está indo embora porque elas têm compromisso. A garota responde que o pai delas falou que elas podem ficar horas extras.
A garota então pergunta se ele ainda quer sair com elas. O youtuber então fala que ele não está entendendo porque elas disseram que tem namorado. Então elas explicam que o namorado delas não precisa ficar sabendo e que elas vão dar uma voltinha com ele. O youtuber fala que elas não queriam dar uma chance para ele e pergunta por que elas mudaram de ideia. A garota fala que gostou do carro e que nunca andaram em um carro como esse. Ele então pergunta se elas querem sair com ele só por causa do carro. Ela fala que não, mas que o carro deixa ele muito mais atraente. Em seguida, ele fala que elas podem ir para sua casa e que fica aqui no centro da cidade. E as duas topam e aceitam o convite de ir para a casa dele. Mas nessa hora, ele fala que só tem um probleminha, que ele não sai com mulher interesseira e que elas estão demonstrando ser uma garimpeira de ouro e fala que elas são Maria Gasolina. A garota tira o spray de pimenta e ameaça o youtuber, mas no fim elas acabam se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pede licença e diz a ela que ela está linda demais e pergunta qual o seu nome e tenta se apresentar. Mas a garota não aperta a mão dele e pergunta o que pega. Então London diz a ela que ele só está tentando conhecê-la. Em seguida, ele pergunta qual o seu nome e com muito esforço ele se apresenta. E depois dela dizer o nome dela, ele pergunta aonde ela vai, e ela diz a ele que está indo para casa. Em seguida, ele pergunta se poderia pegar o número dela para eles marcarem de saírem para fazer alguma coisa. Porém, ela fala que tem namorado e sai andando e deixa ele falando sozinho. London então caminha até a porta da sua Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Olha a cara que a mulher faz quando vê que London está de nave. Então ela pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e é claro que o carro é dele. Em seguida ela fala que queria dar uma volta no carro para eles se conhecerem melhor. Porém, London questiona sobre o namorado dela e ela fala que não tem namorado e que é uma longa história. London então fala que ele quer saber mesmo se ela tem ou não namorado e ela fala que o relacionamento dela é aberto e que ela pode conhecer outras pessoas. Sendo assim, London fala que ela pode entrar no carro e eles podem conversar melhor e chama ela para entrar na Lamborghini. Então, depois que a mágica já tá feita, ela não perde tempo e entra no carro e nem parece ter namorado. Comente aí o que vocês acham desse relacionamento aberto. E dentro do carro, ela fala que a cor preferida dela é laranjada. London pergunta de onde ela é e ela fala que é de Miami. London pergunta o que ela está fazendo em Houston e ela responde que veio para cá de férias. Em seguida, ela pergunta o que ele faz para ter tanto dinheiro. London fala que tem uma empresa de imobiliária e faz outras coisas também. Ela pergunta se isso dá muito dinheiro e London fala que se não desse dinheiro ele não teria esses carros de luxo. London fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e chama ela para ir na sua cobertura. A garota aceita, mas fala que ele vai ter que levar ela no shopping para fazer compras. Nessa hora, London fica indignado e fala que tentou falar com ela no início e ela foi muito ignorante com ele. Mas depois que viu seu carro, ela veio na mesma hora para falar com ele e aceitou ir para sua casa. Ele fala que já ouviu falar que a maioria das mulheres de Miami são interesseiras e diz a ela que ela é uma dessas interesseiras e que ela é uma garimpeira de ouro e ele não sai com interesseiras e manda ela descer do carro.
Ela desce do carro e fala que ele é um idiota, mas acaba se dando mal. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota ao lado da sua BMW para fazer o teste da interesseira. Ele pede licença e tenta abordá-la, mas a garota sai andando e fala: olha só pra você, olha suas roupas. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele falar com ela e pede para ela esperar 1 minuto. Ela fala que não quer falar com ele e pergunta o que ele quer. Ele fala que só queria conhecê-la melhor, mas a garota fala que ele não tem nada para oferecer e sai andando e tenta ir embora. Então ele destrava o alarme da sua BMW e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela volta perguntando que carro é esse. Então Kilo fala para ela que é uma BMW X6. Ela pergunta se o carro é muito rápido. O youtuber fala que sim e que ela vai gostar de andar nele. Em seguida, ele pergunta por que ela foi mal educada com ele. E ela fala que estava indo embora para casa e teve um dia muito ruim e pede desculpas por ter sido grossa com ele. O youtuber fala que entende que está tudo bem. Então, o youtuber fala que gostou muito dela e que gostaria de levá-la num barzinho para se divertir e conhecê-la melhor. A garota fala que adora barzinho e que eles podem ir agora, se ele quiser. Ele pergunta se ela tem namorado e ela fala que sim, mas que ele pode ser o namorado dela agora. Então o YouTube convida ela para entrar no carro e como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra na BMW. E vamos ver o que vai acontecer com essa interesseira. Dentro do carro, Kilo fala que se eles forem ficar junto, ela tem que terminar com o namorado dela. A garota então fala que vai depender dele abrir a carteira para ela, porque se ela terminar, ele vai ter que bancar as despesas dela e fala que não são poucas. Em seguida, depois de alguns minutos de conversa, ele chama ela para descer do carro com ele. Então, ele fala que não vai poder sair com ela agora e que ele tem o número dela e depois vai ligar para ela, porque agora ele tem que resolver algumas coisas e o que eu tô achando é que ele gostou dela e não quis botar ela para correr. Então ele se despede dela e fala que depois liga para ela. E me digam aí se vocês acharam que ela foi interesseira. Começamos o vídeo com Joel abordando essa loira. Ele pergunta como ela está e pergunta qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Joel e se apresenta para ela. Joel pergunta onde ela mora. E a garota fala que mudou para a cidade faz pouco tempo e que só 4 meses que ela está morando aqui. Em seguida, Joel fala que gostou do estilo dela e que ela tá muito bonita. Além disso, ele pergunta se ela tem um homem e ela responde que não, que está solteira. O youtuber pergunta quantos anos ela tem e ela responde que tem 21. Joel fala que ela é novinha demais. A seguir, Joel pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo embora para sua casa para encontrar sua filha. Joel fala também que tem filhos. Em seguida, Joel pergunta se ela bebe. A garota fala que moderadamente. Então, Joel chama ela para ir junto com ele para sua casa. Então, ele fala que o carro dele está logo ali e lá tem muita bebida. E chama ela para vir conferir o seu carro esportivo. De repente, ela fala que quer tirar algumas fotos com a máquina de Joel. Então, ele começa a tirar as fotos para ela. Ela faz várias poses e capricha na foto. E Joel fala que as fotos ficaram ótimas.
Em seguida, ele pega o telefone dela e seu Instagram e combinam de irem para a casa de Joel para beberem juntos. Porém, nessa hora, Joel fala que ele é um youtuber e caça garimpeiras de ouro e que ela passou no seu teste e mostra a câmera e o microfone que estão gravando. E fala que ela não foi interesseira e passou no seu teste. A garota fica surpresa com o que ele disse e fala que nem imaginava que era um teste. O youtuber fala que ele tem milhões de seguidores e pede para ela passar o seu Instagram para seus seguidores seguirem na rede social. A seguir, Joel entra com ela no carro e eles vão combinando de dar uma volta na máquina. Joel fala que vai mostrar para ela como é potente o seu carro e acelera o carro e deixa ela maravilhada. Confiram. E não esquece de deixar o gostei, de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o youtuber Kilo abordando essa bela mulher em frente a um barzinho. Ele pergunta como ela está e fala seu nome e se apresenta para ela. Ele fala que é novo na cidade e que ela é muito linda e elogia a garota. A mulher agradece o seu elogio. Então ele fala que só pensou em falar com ela, mas não sabia se ela ia querer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e a garota responde que não. Ele pergunta com que ela trabalha e ela fala que é corretora de imóveis e acabou de sair de uma apresentação. O youtuber fala que então ela vende casas grandes e luxuosas e ela diz a ele que vende todo tipo de casa e que ela é uma especialista. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está tentando fazer amizades e nem acredita que ela falou com ele. Então, ele pede para ela passar o seu Instagram para ele. Ela, então, muito simpática, passa o seu Insta para ele. Na sequência, ele fala que o carro dele está logo ali e chama ela para eles conversarem dentro do carro. E ela topa e aceita entrar no carro com ele. E dentro do carro, ele fala que é um youtuber e está tentando pegar a garimpeira de ouro. Porém, ela não é uma garimpeira e foi muito simpática com ele. Ele fala que definitivamente ela é uma mulher de verdade e elogia muito a garota. Ela fala que está surpresa e nem tinha ideia que estava gravando. Em seguida, ele chama ela fora do carro e fala que quer tirar algumas fotos dela com a BMW que vão ficar muito boas. Então, a garota faz algumas poses e ele começa a tirar as fotos dela. E fala que está ficando muito boas e brinca com ela, dizendo que pode ser o fotógrafo dela. Logo, eles combinam de sair juntos no outro dia. Ela fala que ele tem seu Instagram e é para ele mandar mensagem para ela, para eles marcarem de saírem juntos. O youtuber fala que vai adorar sair com ela porque gostou muito dela. Então ele se despede e entra na sua BMW e ela segue o seu caminho. O vídeo começa com Joel abordando essa loira em frente a uma loja. Ele fala que ela está linda demais e está parecendo uma coelhinha de neve. Em seguida, ele fala seu nome e se apresenta para ela. A garota fala seu nome e agradece o elogio. Porém, a garota pede desculpas e fala que ele não faz o tipo dela. Então, ela fala que só namora atletas. Joel fala que ele é de Detroit e que ele joga basquete e que ele é um atleta. Na sequência, ela fala que ele não parece ser um jogador de basquete e fala que ele não tem o físico de um atleta. Porém, Joel fala que está de moletom.
Ele pergunta se pode pegar o número dela para eles marcarem de sair para beber e se conhecerem melhor. Mas a mulher fala para ele não insistir, que ele não tem chance com ela, e fala que tem que ir embora. Joel tenta convencê-la a continuar conversando com ele, mas ela ignora e entra na loja. Então Joel vai até a sua Lamborghini e em seguida a garota volta e vê Joel com a Lamborghini e não resiste, e é aí que a mágica acontece. Ela então pergunta se o carro é dele e Joel confirma que sim, e diz a ela que ele disse que era um atleta e que ele está aposentado porque teve uma lesão, mas que ficou milionário, e convida ela para se sentar no carro. Em seguida, Joel pergunta o que ela acha do estilo dele, e ela fala que ele é bem estiloso e é bem bonito. Então Joel pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que é meio complicado. O YouTube então fala que entende e não tem nada demais, às vezes dá uma escapadinha. Joel pergunta se ele faz o estilo dela agora, e ela fala pra ele que ele parece ser bem mais alto do que ela tinha imaginado. Então Joel fala que mudou pra cidade recentemente e só queria falar com ela para pegar o seu número, e pergunta se pode pegar o número dela agora. E é claro, dessa vez a garota passa pra ele o seu telefone. Nessa hora, Joel fala que ela foi muito interesseira e que ele vai embora agora e não quer mais papo com garimpeira de ouro. A garota fala que não é interesseira e o questiona por que ele está dizendo isso. E depois de Joel falar que ela é uma garimpeira, ela sai xingando e fala que o carro nem deve ser dele e deve ser alugado. Mas no fim, acaba se dando mal. O vídeo começa com Charlie abordando essa jovem para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta se ela não gostaria de beber um drink com ele. Porém, a garota diz a ele que não fala inglês, que ela só fala espanhol. Mas o YouTube é esperto e diz a ela que ele fala um pouco de espanhol e pergunta o nome dela. E depois dela falar o seu nome, ela fala que precisa ir embora porque ela está atrasada. O YouTuber pede o telefone dela, mas ela diz que não. Então ele fala que vai deixá-la ir embora e abre a porta do Corvette. E é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e fala que é muito bom e demonstra interesse. Então ele confirma que o carro é dele e ela pergunta o que ele faz para ter tanto dinheiro. Ele diz a ela que trabalha com NFTs e ganha muito dinheiro com suas artes e deixa a garota muito impressionada. Então ela fala que eles podem sair para tomar uma bebida juntos e agora é ela que demonstra interesse em sair com o cara. Depois do YouTube concordar com ela, ele chama a garota para ver como é o interior do seu carro. E é claro, ela não perde tempo e entra no carro mostrando muito interesse. Na sequência, ele pergunta para ela, de uma nota de 1 a 10, qual nota ela dá para ele. E é claro, ela fala que 10. Em seguida, ele fala que tem outra pergunta e diz a ela porque ela não queria falar com ele e depois que viu seu carro mudou de ideia e veio até ele. Ela fala que gostou do carro. O YouTuber fala que é porque ela é uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais nada com ela porque ele não sai com garimpeira. Ela tenta se explicar, mas o YouTube não aceita sua justificativa e ela vai embora e acaba se dando mal. Começamos o vídeo com a Lauren, mulher do Joel, fazendo o teste do interesseiro com um homem.
Ela chega no rapaz que abastecia seu carro se passando por um mendigo. Ela fala que está com o pé machucado e pergunta se ele não teria alguns dólares para dar para ela comprar um sapato. O rapaz fala que não tem dinheiro para dar para ela. Ela fala que ele está abastecendo seu carro e deve ter alguns trocados. Porém, o cara fala que já disse que não tem dinheiro e manda ela ir embora. Então, ela pergunta se ele não pode dar uns trocados para ela e inteirar sua passagem para ela voltar para sua cidade. Ela fala que esqueceu sua carteira em casa e está sem dinheiro agora e está precisando ir para sua cidade natal. O rapaz fala que ela já está perturbando ele e que não vai mais falar com ela. Em seguida, ela caminha até sua BMW i8 e magicamente o cara muda de ideia e vai atrás dela, perguntando se o carro é dela. E ela confirma que sim. O rapaz pergunta como ela tem um carro desse se ela falou que não tinha dinheiro, mas ela fala que não disse que não tinha um carro e que ela só disse que estava sem sua carteira e sem dinheiro. E em seguida se apresenta para ele. Então, ele fala que tem um bom restaurante na cidade e que eles podem almoçar juntos e se conhecerem melhor. Então Lauren topa e aceita o convite dele e fala para ele entrar no carro. Porém, quando ele vai tentar entrar no carro, ela fala para ele que há minutos atrás ele foi muito rude com ela só porque ela estava mal vestida e descalça. Ela fala que ele é um interesseiro e que agora mudou de ideia só por causa do carro dela. Ela fala que não sai com um homem interesseiro e que ele deveria ter vergonha das suas atitudes. O rapaz pede desculpas e tenta se desculpar, porém ela fala que agora é ela que não quer falar com ele, e o rapaz acaba se dando mal. Interesseira da McLaren. Nesse vídeo, o Blue Ice fala que viu uma garota no quarteirão e vai esperar ela passar para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela está e se ela torceu o tornozelo. Ela fala que sim, que foi por causa do salto. Então, ele educadamente ajuda ela a se sentar no meio-fim e presta a ela toda a ajuda que ela precisa. Então, ele pergunta de onde ela estava vindo e ela responde que estava indo para casa e que ia esperar um Uber. Então, ele fala que pode dar uma carona para ela e levá-la para casa. E fala também que ela está sentindo dor e ela precisa se sentar. E para ela não se preocupar em estar de saia. Então, ele pergunta o nome dela e se apresenta. E fala que o carro dele está logo ali na frente e que ele pode dar uma carona para ela ou até mesmo levá-la no hospital. Ela fala que vai esperar um pouco para ver se passa a dor que ela está sentindo. Blue Ice fala que parece estar inchado e pergunta se ela andou muito hoje. Ela fala que não, que foi por causa que ela torceu o pé mesmo. Então ele fala para ela passar o telefone para ele, que ele vai buscar o seu carro e qualquer coisa ele liga para ela para ver se está tudo bem. A garota concorda e passa o contato para ele. Em seguida, Blue Ice se despede e vai até o seu carro e volta com uma super McLaren vermelha e para em frente à garota. E vamos ver se a garota vai ser interesseira ou não. Em seguida, como ele havia dito, ele desce do carro e vai até ela e diz a ela que vai lhe dar uma carona. E ajuda ela a entrar no carro e depois pega o salto dela que ficou para trás. Em seguida, Blue Ice deixa ela em frente à sua casa e nessa hora ele revela que ele é um youtuber e faz vídeo para pegar a garimpeira de ouro e que ela acabou de passar no teste e mostra para ela a câmera que está gravando.
e fala que ela é uma mulher sensacional, que mesmo ele tentando dar em cima dela com uma McLaren, ela mostrou que dinheiro e bens materiais para ela não são importantes. Ela fala que está surpresa e que não esperava por isso. Então ele a elogia e fala que um dia eles podem sair para beber como amigos. Então ele se despede dela e a deseja melhoras e a deseja um bom dia e entra na sua gloriosa McLaren. O vídeo começa com o youtuber Sub, que aborda essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele diz a ela que ela é linda demais e pergunta se ela não tem alguns trocados porque ele está com muita fome. E também pergunta se ela não pode passar o seu Instagram ou seu Snapchat. Mas ela já o corta, pedindo desculpas, dizendo que tem namorado e não carrega troco. Ele pergunta se ela não está interessada e ela responde que não. Porém, ele insiste e pergunta se ele não consegue pegar o número dela. Ele fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo e que eles podem se encontrar às escondidas. Mas ela o dispensa e fala para ele se enxergar, vira as costas e vai embora. Em seguida, o youtuber destrava o alarme da Lamborghini e magicamente a garota que já estava indo embora volta e vai falar com ele e pergunta se o carro é dele. Então, Alex confirma que sim e pergunta se ela gosta e ela responde que o carro dele é muito bom. Alex fala que ele ganha muito dinheiro, só que aconteceu uma coisa com ele porque o seu chefe o mandou embora. Então, ele fala que ganhou a causa contra a empresa que ele trabalhava e vai receber 2 milhões de dólares. E fala que está morando no carro agora até receber o seu dinheiro. Então o YouTube fala que por isso ele tentou falar com ela porque quer sair com ela quando ele pegar os 2 milhões de dólares na próxima semana. Nessa hora, a garota convida ele para sair para beber. Então Alex diz a ela que pensou que ela tinha namorado. Mas a garota fala que não é nada a sério e que já está muito desgastado e que está quase separando e pede para entrar no carro. Na sequência, Alex entra dentro do carro e acelera a Lamborghini e a garota diz que gosta muito do ronco do motor. Então Alex desce do carro e diz a ela que queria sair com ela, mas como ela tem namorado, isso não vai poder acontecer. A mulher fala que eles podem sair e ser um segredinho deles e que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Nessa hora, Alex diz a ela a verdade, que ele é um youtuber e ganha muito dinheiro com seu canal. Ele fala que comprou a Lamborghini e suas 3 casas de luxo com o dinheiro do youtuber, e esse é só apenas um dos seus carros. Então ele explica que faz vídeos para testar se a mulher vai ser interesseira. Ele diz a ela que no começo ela o ignorou e diz que tinha namorado, mas depois mudou de ideia quando viu seu carro. Sendo assim, ele pergunta se ela quis sair com ele só por causa do carro. A garota fala que não foi por isso, e ela fala que achou ele um cara legal. O YouTube fala que pensou errado e que ela deve ter gostado dele. Então ele fala que ela não é uma gold digger e chama ela para entrar no carro e sair. O vídeo começa com o youtuber Kilo abordando essa morena em uma calçada. Ele pergunta como ela está e depois dela falar que está bem, ele se apresenta e fala que se chama Kilo e diz a ela que é um prazer conhecê-la. Depois dele elogiar a garota e dizer que ela está linda demais, ele pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que está solteira. O YouTube pergunta se ela está procurando um namorado e ela fala que não está procurando, mas nunca se sabe. O YouTuber fala um namorado que saia à noite com ela e assista Netflix. Ela fala que não seria tão ruim.
Então ele pergunta se ele faz o tipo dela, porém ela já descarta ele dizendo que não gosta de homens com a pele clara. Em seguida, o youtuber fala que só estava pensando se ela queria dar uma volta no seu carro, e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora que ela vê o carro, ela demonstra interesse pelo carro e não resiste e entra na BMW. Dentro do carro, ele pergunta de onde ela é. A garota responde que é de Houston. O youtuber fala que já morou lá antes e que é uma boa cidade. Na sequência, ele pergunta por que ela não tem um namorado. E ela fala que os homens não sabem chegar nela e ser um cara legal. De repente, depois de alguns minutos de conversa, o youtuber fala que precisa dizer algo a ela e chama ela para descer do carro com ele. Então ele explica que no começo ela não queria nada com ele e disse que ele não fazia o tipo dela, mas que depois mudou de ideia só porque viu seu carro de luxo. Ele fala que não quer mais nada com ela porque ela não é o que ele imaginou e fala que não namora garimpeira. A garota pede desculpas e tenta convencê-lo a dar uma chance para ela, mas o youtuber fala pra ela que ela não faz o tipo dele e entra na BMW. Começamos o vídeo com o youtuber Naya Price dando um oi para essa garota e pedindo para ela esperar. Ele chega dizendo que achou ela linda demais e pergunta o nome dela e se apresenta. Ele fala que se chama Naya. Em seguida, ele elogia as tatuagens dela e fala que faz questão de abastecer para ela porque ele é um cavaleiro. Em seguida, ele pergunta de onde ela é e ela responde que acabou de se mudar para Miami para ajudar o seu irmão com o bebê dele. Naya fala que já esteve em Miami, que é uma cidade muito boa. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E depois dela responder que não, ele pergunta por quê, pois ela é muito linda. Então ele pede para ela passar o seu telefone. Na sequência, ele elogia o corpo dela e fala que ela é muito atraente. Ela fala que é tudo natural. Naya fala que ela está de parabéns, mas também não vê nenhum problema quando a mulher quer colocar algo a mais para ficar mais bonita. Na sequência, ele fala que gostou dela e que gostaria de continuar a conversa dentro do carro. A garota topa, então eles vão andando até o Corvette do YouTube. A garota fica impressionada e pergunta se o carro é dele. Naya confirma que sim e fala que é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Então, dentro do carro, ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela responde que há 6 meses. Depois de alguns minutos de conversa, ele chama ela para descer do carro com ele. Então, ele começa a tirar algumas fotos para ela em frente ao Corvette e a garota capricha nas poses. Em seguida, ele mostra para ela a câmera e fala que ele caça garimpeira de ouro e que ela não é interesseira, e foi muito agradável e gentil com ele. Ele fala que ele é um youtuber e faz vídeos para o seu canal, e no final ele chama ela para entrar no carro para dar uma volta com ele. O vídeo começa com o youtuber Joel, que aborda essa garota enquanto ela abastecia seu carro em um posto de gasolina. Ele inicia uma conversa perguntando qual o seu nome e ela diz a ele que se chama Adriana. Então ele se apresenta e Joel pergunta o que ela está fazendo em pleno Natal e pergunta se ela ganhou presentes. Ela diz a ele que está indo bem o seu Natal e que ela ganhou algumas roupas de presente.
Em seguida, Joel pergunta à garota se ela tem um namorado. Ela diz a ele que tem namorado e que ela tem um compromisso. Joel pergunta quanto tempo eles estão juntos e ela diz a ele que já tem mais de 1 ano. E além disso, ela fala que ele é do exército. Então, Joel fala que namorados que são do exército não são bons companheiros porque eles ficam muito tempo longe, mas que Joel está aqui e seria um bom partido para ela. Em seguida, Joel pede para pegar o número dela, porém ela fala que ela tem namorado e isso não é certo. Joel então pergunta se ela ama ele e ela fala que sim. Em seguida, nesse momento, chega um cara em um carro de luxo e começa a conversar com Joel e pergunta se a mulher é sua namorada. Joel fala que não, que ela tem um namorado. O cara fala que gostou dela e queria dar uma volta no carro com ela. A garota não pensa 2 vezes e entra no carro com um desconhecido, mesmo tendo um namorado e tendo dito que o amava. Então, após ser rejeitado, Joel vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o cara que ela rejeitou tem um carro muito mais luxuoso e caro do que o que ela está agora, na mesma hora ela pede o cara para ela voltar a falar com Joel. Então a garota desce do carro e vai toda arrependida atrás de Joel pedindo desculpas e fala que gostou muito do carro dele e tenta se explicar para ele com uma desculpinha esfarrapada. Porém, Joel questiona dizendo que ela disse que tinha um namorado e entrou no carro do cara e deixou ele aqui sozinho. Ela fala que se ele der uma chance para ela, que ela pode se redimir com ele. Sendo assim, Joel desce do carro e começa a mostrar para ela sua máquina. Ela pergunta quanto ele pagou na Lamborghini. Joel fala que custou quase $400 mil e que a Lamborghini dele é toda personalizada. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número. Mas Joel questiona também que ela entrou no carro e deixou ele ali sozinho. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número, mas Joel a questiona, dizendo que ele não gostou dela ter entrado no carro e deixado ele ali sozinho. Ela fala que estava o testando e que se ele quiser ficar com ela, ele tem que lutar para ficar com ela. Nessa hora, Joel fala que ele não vai sair com ela porque ele precisa dizer a verdade para ela, que ela caiu num experimento social e que demonstrou ser uma gold digger. Ele mostra para ela a câmera e fala que está filmando para o seu canal no YouTube. Em seguida, Joel chama o outro integrante do canal e ele estaciona seu carro ao lado. Então Joel explica que ela é uma gold digger e ela caiu no teste da interesseira. E ela vai embora morrendo de vergonha. Começamos o vídeo com o John abordando essa moça para aplicar o teste da interesseira. Ele se aproxima dela e pergunta como ela vai. E depois dela falar que está bem, John pergunta se pode ajudá-la em troca de pegar o telefone dela. Porém, a mulher fala que não precisa da ajuda dele. Então, John fala que mudou para a cidade faz pouco tempo e que não conhece ninguém aqui e pergunta se ela não gostaria de sair com ele para dar uma volta em seu carro e tomar uma bebida. Porém, a garota fala que é casada e que é fiel ao seu marido. John então pergunta se ela é mesmo casada e ela responde que sim. O YouTube então pergunta se não pode pegar pelo menos o Instagram dela para eles serem amigos. Mas novamente ela responde que não e manda ele ir embora. Em seguida, chega um funcionário do YouTube com seu carro se passando por seu motorista. E é aí que a mágica acontece.
A mulher pergunta se o carro é dele. O youtuber confirma que sim. A mulher já começa a mudar o jeito dela e fica mansinha com o youtuber. Então a mulher começa a puxar conversa com ele e dá a volta e começa a falar com o youtuber. Em seguida, ela fala que está livre e não tem planos para hoje. John então a questiona, dizendo que ela disse que era casada. Ela fala que não é casada ainda e que é solteira. O youtuber pergunta por que ela mentiu e ela fala que só estava brincando com ele. Então, nessa hora, John diz a verdade, que ele é um youtuber e que ele caça garimpeira de ouro e que ela só está falando com ele por causa do carro e que ela viu que ele tem dinheiro. Ele fala que não sai com a interesseira e acelera seu Corvette e deixa ela ali sozinha e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com o caçador Nair abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está, se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele fala que viu ela dentro da loja e tinha que vir falar com ela porque achou ela muito linda. E se não viesse, ele ia se arrepender. A garota agradece o elogio. Ele fala que ele é um cavaleiro e abastece o carro para ela. Ele pergunta de onde ela é e a garota fala que é de Houston. O youtuber pergunta se pode pegar o número dela. Ela fala que sim e rapidamente ele anota o número dela sem nenhuma dificuldade. Ele pergunta se ela tem namorado ou se está solteira. Ela responde que não tem namorado. Em seguida, ele pergunta o que ela faz e ela responde que trabalha com música. Na sequência, ele pergunta se ela tem um tempinho agora e convida ela para entrar no seu carro para eles conversarem lá dentro e que lá ele pode ouvir a música dela. A garota topa e vai com ele até o carro e fica admirada depois de saber que ele tem um Corvette. Dentro do carro, ele pergunta quanto tempo ela trabalha com música. Ela responde que já faz mais de um ano e que antes ela não levava tão a sério. Em seguida, ela passa o telefone para ele escutar as músicas dela. O YouTube começa a ouvir suas músicas e fala que é muito boas e que gostou muito. Em seguida, ele chama ela para descer do carro porque precisa dizer algo a ela. Em seguida, ele fala que ele é um youtuber famoso e que caça garimpeiras de ouro e que ela não é interesseira e que ela passou no seu teste e mostra para ela a câmera que está gravando. A garota fica muito surpresa com tudo. Ele explica que muitas mulheres não passam no teste e demonstram ser garimpeiras de ouro, sempre quando vê o seu carro de luxo. Mas ela foi diferente, então ele termina o vídeo elogiando a garota. O vídeo começa com Luke e Fresh esperando passar alguma mulher para aplicar o teste da interesseira. Assim que passa duas garotas, eles começam a abordá-la. Luke pergunta aonde ela vai e tenta se apresentar. Elas respondem que estão indo almoçar. Então Fresh convida elas para almoçarem junto com eles e que elas podem ir no carro deles. Porém, elas dizem ter namorado e falam que vão encontrar com eles agora. Luke pergunta quanto tempo elas namoram e uma das meninas fala que já tem mais de 1 ano e meio. Então ela sai andando e deixa ele falando sozinho. Então, depois de tomarem um fora, os dois sentam no capuz da Lamborghini e é aí que a mágica acontece. As duas garotas, quando vê os caras de nave, na mesma hora voltam e perguntam se é nesse carro que eles vão levá-las para almoçar. Luke responde que sim.
Então, elas falam que aceitam almoçar com eles. Porém, Fred a questiona perguntando se elas têm mesmo namorado e pede para elas dar uma voltinha. Uma delas responde que não, que estão solteiras e só falaram aquilo porque não queria nada com eles, mas agora mudaram de ideia. Então, ele chama elas para virem com eles e começam a ir em direção a outro carro que não é a Lamborghini. Mas as duas começam a perguntar se a Lamborghini não é deles e Luke fala que não. Elas então falam que não vão mais e tentam ir embora novamente. Mas os dois youtubers então abrem a porta da Lamborghini e fazem elas mudarem de ideia novamente. Então, eles falam que estavam brincando e que vão levá-las para almoçar no melhor restaurante. Os dois youtubers falam que depois que eles almoçarem, vão levá-las para a casa deles. E elas aceitam o convite. E falam que lá tem muita piscina, muita bebida e que elas vão curtir. E em seguida, mostra para elas $500 mil no porta-mala do carro. E impressionam ainda mais as duas garotas que ficam pedindo para entrar no carro. Então ele abre a porta da máquina e deixa elas sentirem o gostinho de estarem numa Lamborghini. Quando elas saem do carro, eles começam a questionar por que elas não quiseram nada com eles e falaram que tinha namorado no início quando eles foram falar com elas. As duas inventam uma desculpa esfarrapada e falam que acharam que eles eram muito novos para elas. Mas depois mudaram de ideia porque eles impressionaram elas. Então Luke fala que eles têm que dizer a verdade e que elas são gold diggers e que ele não sai com interesseiras. E que tem uma câmera ali gravando e que elas vão ficar famosas no YouTube. E fala pra elas dar um oi pra câmera. Então as duas saem todas sem graça e acabam se dando mal. Iniciamos o top 3 com o caçador de interesseira Joel, que ele avista essas duas garotas passando pelo parque. Então ele se apresenta, fala seu nome e pergunta se está tudo bem e qual o nome delas. Elas falam que se chama Ariana e Ariel e falam que está tudo bem. Ele pergunta a elas onde elas estão indo e o que elas vão na tarde de sábado fazer. Elas respondem que estão indo para casa. Então ele pergunta se elas moram juntas e se são namoradas. E elas falam que são irmãs. Então Joel as convida para dar um passeio. Elas respondem que não podem ir porque elas têm compromisso e vão para casa se arrumar. Então Joel vai em direção à Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Elas já estavam bem distante, mas quando olham para trás e vê Joel em sua super máquina, elas voltam para trás na mesma hora. Elas perguntam se esse é o seu carro, ele fala que sim, que esse é um dos seus carros e que ele tem uma coleção de carros luxuosos. Então Joel fala para elas se elas gostariam de entrar no carro. Elas respondem que sim, que quer dirigir o carro dele e que elas nunca entraram num carro como esse. E elas falam que agora esse é o carro delas. Então Joel fala para elas que elas podem dirigir o seu carro, mas o que ele vai ganhar em troca disso, porque elas não aceitaram seu pedido de irem dar uma volta com ele. Elas respondem que vão ser bem generosas com ele e que ele pode escolher uma ou até as duas de uma vez. Então Joel fala que vai levá-las para casa e que lá tem outros carros de luxo e que elas vão adorar e que os três vão se acabar de tanto se divertirem.
Na sequência, Joel pergunta por que elas não quiseram sair com ele antes de verem o seu carro. Elas respondem que da mesma maneira que os homens gostam de mulheres bonitas e desenhadas, elas também gostam de carros bonitos e homens com dinheiro. E também que tudo não vai passar de uma simples troca entre eles. Então, elas entram no carro de Joel e falam que vão para a casa dele. Na sequência, Joel arranca seu Corvette e finge que vai levá-las até a sua casa. Mas o que elas não sabem é que ele apenas deu uma volta no quarteirão e as deixou no mesmo lugar. Ele fala que elas não vão andar, não vão dirigir e muito menos vão até a sua casa, porque ele não fica com mulheres escavadoras de ouro e manda elas dar o fora do seu carro. E dessa vez as interesseiras se deram mal. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos pro próximo. O vídeo começa com Will abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que viu ela de longe e achou ela muito bonita. Porém, a garota já dá logo nele uma tirada falando que tem namorado. Ele então fala pra ela o que isso tem a ver com ele. E fala que não pediu pra ser o namorado dela, somente que fez um elogio para ela. Ela então fala que ele parece ser um cara legal, mas o namorado dela pode querer bater nele. O youtuber então fala que ela deve ter muito medo dele para dizer uma coisa dessa, e fala que ele não tem nenhum medo dele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela ou seu Snapchat, ou quem sabe o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. Porém, a mulher não demonstra nenhum interesse e fala que com certeza não, e diz para ele que ela tem que ir embora porque ele já está incomodando. Ela diz que já deixou claro que tem namorado e ele não tem chance com ela, e pede para ele não incomodar mais. Ele a deseja um bom dia e vai até o seu carro de luxo e abre a porta do Corvette. E quando a mulher vê o Corvette do YouTube, ela não resiste e vem na mesma hora para conversar com ele, demonstrando muito interesse. Ela pergunta se o carro é dele, o youtuber confirma que sim e pergunta por que ela voltou, e ela fala que gostou muito do carro dele. Ele questiona e fala que não está entendendo porque ela disse que tem namorado. Ela fala que estava brincando com ele, que não tem nenhum namorado. O youtuber questiona por ela ter mentido, mas ela diz que não o conhecia. Ele então chama ela para eles começarem dentro do carro, e mesmo ainda ela não conhecendo ele, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Resumindo, dentro do carro, eles combinam o que fazer. A garota fala que quer ir no shopping para fazer compras e depois ir jantar num restaurante de luxo. E depois fala que eles podem ir para casa dele. Porém, o youtuber pede para ela dizer a verdade que ela tem namorado. E ela fala que tem namorado, mas que ele não precisa ficar sabendo. O youtuber então pergunta por que ela vai fazer isso com o namorado dela. Ela responde que não está nem aí para ele e eles não precisam ficar falando dele agora. Mas nessa hora, o Will fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela está sendo muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele no início e depois viu seu carro e falou que não tinha namorado e aceitou sair com ele mesmo tendo namorado. Ele fala que ele não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala que não vai descer, mas ele abre a porta e manda ela sair. Ela desce revoltada, mas acabou aprendendo uma boa lição de moral. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua BMW i8. Ele aborda essa linda morena e pergunta como ela está e fala que ela está muito linda. Ela pergunta o que ele quer com ela e depois dele falar que quer conhecê-la, ele pergunta qual o nome dela.
Ele fala seu nome e tenta se apresentar, porém ela fala que ele está perto demais e pede para ele se afastar dela. Ela fala que não vai falar o seu nome. Ele pergunta se pode falar com ela bem rápido, porém ela responde que está com muita pressa. Sendo assim, o YouTube fala que ele é novo na cidade, está tentando fazer novas amizades, porém a garota fala que não tem nada a ver com isso e sai andando. Em seguida, o Nate vai na direção da BMW e a mulher não resiste e vem se apresentando, pegando na mão dele. Ele então pergunta o que ela ia fazer agora, e ela fala que nada demais porque estava indo para a sua casa. Em seguida, ela fala que o carro dele é muito bom e pergunta com o que ele trabalha. O Nate fala que tem sua própria empresa no ramo de calçados. Ele então pergunta se ela já andou em uma BMW e a garota responde que não. Ele então chama ela para tirar algumas fotos com o carro dele. E ela topa e começa a fazer a maior pose nas fotos. Em seguida, ele chama ela para eles começarem dentro da BMW. E é claro, ela aceita e entra com ele na máquina do YouTuber. E ela fica achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado, e depois dela falar que não, ele fala que isso é bom demais para ser verdade, e ela fala que não tem mesmo namorado. Ele então pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele quando tentou falar com ela. Ela responde para ele que parecia que ele não tinha nada. Ele pergunta por que ela disse isso, e ela responde que é porque ele estava parecendo um vagabundo. Mas nessa hora, o Nate fala que não vai levar ela em lugar algum, porque pra ele já tá claro que ela é uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma mulher interesseira. Ele então fala pra ela descer do carro dele. Ela acha ruim e fala que quer ir pra casa dele, mas o Nate fala que ela disse que ele parece um vagabundo e que ele não quer nada com ela e manda ela descer do carro. Ela desce falando que o YouTuber é um fracassado, mas no fim acabou se dando mal.